Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Rafael Macedo e na receita de hoje vamos utilizar o molho cheddar da linha gourmet da Lancheiro para fazer um clássico francês que é o croque monsieur ou croque madame. É um sanduíche muito apreciado, muito versátil, o sabor dele é bem marcante e acho que vocês vão gostar bastante da receita. Acompanhe aí. Pessoal, vamos começar a receita então. A gente vai fazer a parte mais demorada da receita, que é uma base cremosa que vai servir para a gente gratinar o nosso sanduíche. Para começar a receita, a gente vai colocar uma panela em fogo médio alto, vamos adicionar um pouco de manteiga, aproximadamente 25 gramas, e a mesma quantidade que a gente adicionou de manteiga, a gente vai colocar em farinha de trigo, que aqui vai dar um pouquinho mais de uma colher para a gente. Vamos derreter bem isso aqui tudo, misturar bem, e vamos deixar cozinhando aqui por um tempo até que ela comece a dá uma característica um pouco amarronzada. Então pessoal, começamos a derreter a manteiga aqui. Se vê que está demorando um pouco igual o nosso aqui, a gente pode aumentar um pouco a temperatura. Isso aqui tudo vai começar a ferver daqui a pouco e a gente vai deixar cozinhando por um tempo. Lembrando que se a gente deixar por mais tempo, adquirir uma coloração mais amarronzada, ele vai perder um pouco do poder espessante e vai dar uma característica um pouco amendoada ao molho. Pra gente não vai ser o ideal aqui, a gente quer que ele só espesse um pouco nosso creme. A gente vai mexer um pouquinho, mexe sempre, porque ele não pode queimar. Ele vai fazer essa espuma, é normal. E assim que ele estiver pronto, a gente vai entrando com um pouco do leite, e aí a gente parte para mexer com o fouet para ele não fazer grumos. Ó pessoal, começou lá a escurecer um pouco. Nesse momento eu vou abaixar um pouco o fogo. E agora a gente entra com o leite aos poucos, tentar evitar de ele não fazer grumos. Se caso ele engrume, não tem problema. A gente coloca ele numa peneira, passa ele normal. A gente coloca metade, homogeneiza. Lembrando que aqui eu já deixei ele em fogo médio. Olha, ele já dá uma textura, já começa a espessar. A gente coloca o restante do leite, então, meio litro aqui a gente está utilizando. Ele sobe um aroma bem característico de biscoito nesse momento. Pessoal, lembrando que aqui a gente utilizou manteiga sem sal, então agora a gente começa a reajustar o sabor. Você pode estar utilizando aí noz moscada. Aqui a gente vai usar só um pouco de sal e um pouco de pimenta do reino. Recapitulando então, a gente espessou o molho, a gente vai reajustar o sabor. Para isso a gente vai utilizar aproximadamente 2 pitadas de sal e umas 3 rodadas do moinho de pimenta. Pessoal, então depois que a gente terminou de ajustar o sabor, cozinhou aqui por mais ou menos uns 10 minutos. O ponto do creme ele é exatamente esse aqui. A gente pega uma espátula, a gente passa o dedo e essa parte dele ele escorre pouco, ou quase não escorre, porque ele está bem quente agora. Isso aqui chama ponto na P. Pessoal, então depois que a gente viu que o ponto na P foi atingido, a gente vai reservar esse creme e vai continuar a preparação do sanduíche. Lembrando, se aqui na hora que você for verificar, se ele estiver muito mole, você pode colocar um pouco mais da mistura de trigo e de manteiga que a gente utilizou no começo. Se ele estiver muito espesso, você pode colocar um pouco mais de leite para diluir. Mexeu, atingiu o ponto, reserve e agora a gente vai para o sanduíche. Pessoal, então a gente terminou a base cremosa que a gente vai utilizar para fazer o gratinado. Agora a gente vai partir para a montagem do sanduíche e vamos começar pelo corte do pão. Aqui, você pode utilizar um pão de brioche, um pão caseiro, qualquer pão, ele vai servir bem. A gente vai tirar fatias bem grossas aqui. Você pode tirar uma fatia de mais ou menos um dedo e meio. Para a montagem de cada sanduíche, a gente vai utilizar 2 fatias dessa. Já vou fatiar ele todo aqui. Agora a gente vai grelhar o lado do pão. Então a gente vai pegar aqui uma dessas fatias. Não precisa ser muito, a gente vai passar só um pouco de manteiga para dar uma cor. Se a manteiga estiver em temperatura ambiente é bom, porque vai ajudar nessa etapa aqui. Então pessoal, ó, a frigideira já está esquentando. A gente vem aqui com as 2 fatias de pão. Lembrando que o fogo aqui está em fogo alto. A gente pode apertar aqui um pouco nesse começo para
queimar bem. Já pode desligar o fogo aqui. Pessoal, então a gente terminou de grelhar o pão. A gente vai voltar ele para a tábua. E aí, para a montagem do nosso sanduíche, a gente vai utilizar no recheio, né? O presunto e a mussarela. E para fazer o gratinado, a gente vai ter aquele creme que a gente reservou mais cedo na receita. Então, pessoal, para fazer a montagem, a gente vai começar utilizando o cheddar. Ele vai trazer uma cor toda especial para o nosso prato. Ele tem um sabor bem realçado de queijo. Aqui a gente vai utilizar o cheddar. Ele vai fazer a base cremosa do nosso sanduíche. Então pode colocar bastante nas duas fatias. Fez isso, a gente vai espalhar ele um pouco com o auxílio de uma colher pela superfície dele aqui. Aqui a gente vai utilizar queijo mussarela. A gente pode utilizar aí 2 fatias por sanduíche e também 2 de presunto. A gente vai vir então, vai fechar aqui. Com o auxílio de uma colher, a gente vai pegar aquele creme que a gente tinha reservado. A gente vai colocar aqui por cima. Lembrando que como ele vai no forno, na hora que ele esquentar, a tendência dele é ficar mais fluido e cair sobre o lanche. Então a gente não pode colocar tanto, mas pode colocar uma quantidade generosa. E agora a gente vai utilizar o queijo gruyère por cima e vai pôr no forno para gratinar. Bastante queijo gruyère. Terminamos de montar o sanduíche, a gente vai colocar ele no forno. A temperatura pode ser a maior que tiver, quanto mais quente ele tiver melhor, já está pré-aquecido. A gente vai colocar lá e deixar até o queijo derreter e começar a gratinar. Pessoal, lembrando então que o nosso sanduíche está no forno já faz uns 10, 15 minutos. A gente vai deixar mais um tempo porque ele ainda não terminou de gratinar. Enquanto isso, a gente vai fazer o ovo frito, que é o que diferencia o croque monsieur do croque madame. Para fazer o ovo frito, a gente vai pegar uma frigideira de preferência antiaderente, vai deixar ela em fogo bem alto. Vamos colocar uma porção de azeite. Quando a gente perceber que já tem uma temperatura, a gente vai colocar o ovo aqui e vai colocar sal. Então, pessoal, o azeite já está quente, a gente vai colocar o ovo aqui dentro. Aqui a gente já pode colocar um pouco do sal. E também um pouco de pimenta do moinho. Pessoal, então a gente retirou o sanduíche do forno. Aqui a gente tem o croque monsieur, que é só o sanduíche, né, com o creme que a gente utilizou. E o croque madame, que a gente vai finalizar agora. A gente pega o ovo que a gente fritou mais cedo, coloca aqui sobre o sanduíche. A gente utilizou o ovo com a gema mole. Então a gente vem aqui e dá um corte para ele escorrer. Então, pessoal, a gente colocou o ovo aqui. Vou abrir ele no meio para a gente ver como ficou. Esse é um sanduíche que ele pode ser consumido tanto como lanche mesmo ou comido com garfo e faca. Então, pessoal, a gente colocou aqui o ovo, virou um croque madame. A gente finaliza com um pouco de cebolinha para dar uma cor. Prato finalizado. Se você gostou dessa receita, deixa o seu joinha e acompanhe a gente nas redes sociais. Até a próxima receita. Tchau!